Bem-vindo de volta. Hoje temos a honra de receber ninguém menos que o embaixador Jack Matlock, o embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, que junto com o presidente Reagan ajudou a negociar o fim da Guerra Fria em 1989. Como sempre, é uma grande honra conversar com você. Bem, é muito bom estar com vocês. Obrigado por... Então você também é o autor de Autópsia de um Império, um dos relatos internos mais detalhados sobre como a União Soviética entrou em colapso. Mas além do colapso soviético, eu também queria perguntar se você vê algum desenvolvimento preocupante, seja nos Estados Unidos ou no Ocidente, em termos de crescentes contradições internas. Quando você olha para trás agora, o que acha que foi o fator interno mais importante que destruiu a União Soviética? A União Soviética entrou em colapso por causa de pressões internas, especialmente do nacionalismo local. Foi isso que descrevi em Autópsia de um Império. Vivi os anos em que fui embaixador na União Soviética durante as presidências de Ronald Reagan e do velho George Bush. Também tive várias conversas com o presidente Gorbachev e o ministro das Relações Exteriores, Shevardnadze, e pude ver de dentro como eram nossas relações com a União Soviética, ao mesmo tempo em que tentava entender o que estava acontecendo lá. Eu tinha uma equipe excepcional na embaixada. Todos nós não apenas falávamos e entendíamos russo, mas alguns membros da equipe também conheciam algumas das línguas minoritárias. À medida que Gorbachev abriu o país e nossos contatos se expandiram, conseguimos manter conexões diretas em muitas das repúblicas, e eu mesmo viajei para todas elas. Eu já havia estado nas 3 repúblicas bálticas anteriormente, durante minhas 3 missões na União Soviética. Quando fui embaixador, não as visitei por causa da nossa política de não reconhecimento. Não reconhecíamos que elas fizessem parte legalmente da União Soviética, mas visitei as outras 12 repúblicas. Também acompanhávamos os acontecimentos por meio de nossos representantes no Consulado-Geral, no que então era Leningrado, hoje São Petersburgo. Eles, na prática, cobriam os estados bálticos para nós. E um de nossos cônsules, por exemplo, falava letão. Portanto, acredito que à medida que o país se abria para o mundo exterior, conseguimos realmente compreender o que estava acontecendo nessas diversas repúblicas. Eu também diria que não era política dos Estados Unidos tentar desmembrar a União Soviética. Nós nunca reconhecemos que a incorporação da Estônia, Letônia e Lituânia fosse legal. Portanto, sempre fomos a favor de que recuperassem sua independência. E eu acrescentaria que elas de fato conquistaram sua independência legalmente antes da dissolução da União Soviética, pois em um dos últimos atos do Conselho de Estado Soviético foi reconhecida a independência dos 3 países bálticos. Mas a nossa política naquela época, uma vez encerrada a Guerra Fria, que terminou no mais tardar em 1989, era de não querer que o restante da União Soviética se desintegrasse. Tentamos apoiar Gorbachev o máximo possível, mas os acontecimentos internos, que descrevo em grande detalhe, seguiram seu próprio curso. Isso tornou isso impossível, especialmente o golpe tentado contra Gorbachev em agosto, que foi organizado pelo chefe da KGB e envolveu muitas pessoas de alto escalão do governo soviético. Ele desmoronou em 3 dias e, na prática, pôs fim à influência política de Gorbachev. Yeltsin, que havia sido eleito presidente da Federação Russa, então agiu em cooperação com os líderes de Belarus e da Ucrânia, na prática, para conspirar contra a União Soviética e derrubá-la. Assim, temos a ironia de que foi, na verdade, o presidente eleito da Rússia quem derrubou a União Soviética. Algo que nós, e francamente a maioria de nossos aliados ocidentais, não queríamos ver acontecer.
Bem, muitas pessoas, ao analisarem o colapso da União Soviética, concentram-se nas disputas políticas que você descreve, ou na estagnação econômica, no atraso tecnológico e na corrupção. Mas que tipo de papel você atribui à perda ou ao declínio da legitimidade ideológica? Já que o marxismo ou o comunismo em si, imagino, perderam seu apelo. Você vê isso como um fator fundamental? Sim, bem, foi Gorbachev quem finalmente abandonou a velha ideologia, supostamente baseada na luta de classes internacional. A questão é que encerramos a Guerra Fria por meio de negociação, não derrotando a União Soviética. Isso foi possível porque Gorbachev mudou a antiga ideologia, a ideologia da luta de classes internacional e da doutrina marxista-leninista, que era intrinsecamente hostil aos governos e interesses ocidentais. Então, a Guerra Fria era realmente sobre isso. Quando ele a mudou, em vez de falar em luta de classes internacional e na necessidade de apoiar revoluções em países não comunistas, em vez disso, ele começou a falar sobre nossa casa europeia comum e sobre a necessidade de paz, cooperação e derrubada das barreiras na Europa, barreiras que haviam sido inicialmente criadas pela União Soviética. Assim, a política de Gorbachev basicamente mudou. Ao mesmo tempo, acho que ele acreditava que haviam criado o que chamavam de novo homem soviético, o que significava que, em vez de as pessoas se sentirem russas, georgianas, ucranianas, uzbeques ou o que fosse, agora eram novos cidadãos soviéticos, e que se poderia ter um país unido com base numa nova identidade soviética. Bem, sabe, acho que muitos de nós podíamos ver que sim, havia semelhanças ali, mas com as dificuldades econômicas e outras que estavam se acumulando, as nacionalidades, incluindo os próprios russos, estavam cada vez mais interessadas em desmembrar a União Soviética. Em 1990, muitos funcionários russos já diziam que a União Soviética deveria ser substituída por algo semelhante à União Europeia. E isso foi antes de Maastricht e da proximidade que temos hoje. Ficou cada vez mais claro que, se a Rússia não quisesse manter a União Soviética, a maioria dos outros não-russos também votaria contra. E foi exatamente isso que aconteceu nas várias votações realizadas em 1991. Mas eu destacaria que, uma vez encerrada a Guerra Fria, os Estados Unidos não queriam ver as outras 12 repúblicas se desintegrarem. Na verdade, quando o presidente Bush visitou Moscou pela primeira vez e depois, em setembro de 1991, discursou no parlamento ucraniano, ele apoiou a proposta de Gorbachev de uma união voluntária e disse, cuidado com o nacionalismo suicida. Na época, ele tinha em mente a Geórgia, que estava se afastando e já usava violência contra algumas das áreas minoritárias ali. Então as pessoas às vezes perguntam, bem, por que você não queria que a União Soviética se desintegrasse? Em primeiro lugar, acreditávamos que uma fragmentação desse tipo poderia tornar muito mais provável o vazamento de armas nucleares. Muitas das armas e das instalações para produzi-las estavam sob controles que vinham se enfraquecendo. E havia o temor de que pudesse ocorrer uma dispersão descontrolada de armas nucleares se a União Soviética se desmembrasse. Essa era uma preocupação. A segunda era que realmente achávamos que essas regiões estariam em melhor situação, que a maioria das partes da União Soviética, exceto os 3 países bálticos, se sairia melhor em uma união que respeitasse sua autonomia cultural, mas que ao mesmo tempo tivesse uma moeda e uma economia unificadas. Reconhecemos que a economia estava em colapso, mas Gorbachev, na prática, estava minando a capacidade do Partido Comunista de controlar tudo como antes. Ele estava genuinamente tentando tornar o país mais democrático. No entanto, muitas das instituições necessárias, como um judiciário independente e órgãos plenamente representativos, ainda não haviam sido criadas. Portanto, embora eu ache que ele quisesse seguir na direção certa, percebeu que o país estava se desintegrando cada vez mais.
Acredito que isso foi certamente agravado pelo declínio econômico, especialmente na produção de bens de consumo. Ao mesmo tempo, o nacionalismo surgiu entre os diversos povos, tanto quanto russos. Acho que foi isso que Gorbachev não conseguiu enxergar claramente. Eu também acrescentaria que ele foi induzido ao erro por sua própria inteligência, que tendia a relatar que esses movimentos nacionalistas eram apenas encrenqueiros e não representavam realmente muitas pessoas. Em 1990 e 1991, nós na Embaixada Americana já tínhamos contatos suficientes e havíamos conversado com pessoas o bastante para entender o que estava acontecendo. Por outro lado, tentamos aconselhar os outros a cooperar com Gorbachev. Ou seja, aconselhamos todos, exceto os 3 países bálticos, a apoiar sua iniciativa de formar uma união voluntária, porque achávamos que isso seria melhor, não apenas para eles, mas também para o restante de nós. Bem, a versão oficial agora, pelo menos no Ocidente, sobre o colapso da União Soviética é que ela foi derrotada, e portanto tivemos paz por meio da vitória. Quero dizer, até que ponto você acha que essa narrativa se desviou da realidade? Quais são as consequências, na sua opinião? De várias maneiras. Antes de tudo, a Guerra Fria já havia terminado 2 ou 3 anos antes do colapso da União Soviética, e terminou por meio de negociação, não pela derrota da União Soviética. Gorbachev havia concordado, como eu disse. Quando Gorbachev, em dezembro de 1988, acredito que tenha sido em 1989, fez um discurso na ONU e disse que, na prática, renunciava à base anterior da política soviética na luta de classes marxista e falou sobre uma casa europeia comum e a necessidade de unidade europeia. Ele estava descartando a própria base da Guerra Fria. A União Soviética não foi derrotada. Eles estavam gastando demais com armamentos e tinham uma economia que não produzia realmente o que o povo mais precisava, a economia de comando. Eu diria que eles chamavam isso de socialismo e chamavam o partido governante de Partido Comunista. Mas o que eles realmente tinham era capitalismo monopolista de Estado, já que o Estado, controlado pelo Partido Comunista, controlava todo o capital lucrativo, a terra e todo o resto. Era, por exemplo, ilegal vender algo por mais do que você pagou por ele. Assim, grande parte do comércio que se desenvolveu de forma não oficial era tecnicamente ilegal. Gorbachev estava tentando se afastar desse sistema, mas era uma tarefa muito difícil. Você sabe, em vários momentos de 1990 e 1991, ele nos dizia em particular: este é um país que sempre foi governado de cima para baixo, referindo-se à Rússia e à União Soviética. Mas olhamos para o mundo lá fora e vemos que os países mais bem-sucedidos são aqueles governados de baixo para cima. Portanto, minha tarefa é reverter a história da Rússia. Mas então ele acrescentava: não posso fazer isso da noite para o dia, porque nosso povo não tem experiência em se autogovernar. E eu acho que suas intenções eram boas. Ele cometeu erros políticos, muitas vezes pode-se dizer nomeando as pessoas erradas, especialmente em suas forças de segurança, aquelas que se voltaram contra ele. Mas, de fato, ele estava genuinamente tentando conduzi-los a um sistema mais democrático. O problema era que, para fazer isso, era realmente necessário demolir o sistema antigo. E quando você demole o sistema antigo e não tem os instrumentos para construir um novo, isso torna a tarefa praticamente impossível. Mas voltando ao assunto, acho que tanto o presidente Reagan quanto o presidente Bush, o mais velho, acabaram entendendo que a Guerra Fria havia terminado. E se não tivesse terminado, não teríamos conseguido negociar os termos da unificação alemã. Quando Gorbachev permitiu que os europeus orientais se tornassem democráticos e concordou com a unificação da Alemanha nos termos estabelecidos pela Alemanha Ocidental, isso mostrou que havia acabado.
Então, as coisas que estavam acontecendo nos faziam pensar que era muito importante criar a paz e aceitar que a filosofia dele de uma casa europeia comum era semelhante à nossa. Afinal, George Bush havia falado sobre uma Europa inteira e livre, e foi exatamente isso que tivemos em 1991. Mas o que aconteceu com isso, afinal? Porque essa era uma das principais motivações de Gorbachev. A ideia de uma casa europeia comum, baseada em segurança indivisível, sem linhas divisórias. Mas não é isso que temos hoje. Está tudo muito dividido. Voltamos à política de blocos. Nossas principais discussões sobre segurança na Europa giram em torno de quem deve estar dentro da OTAN e quem deve ficar de fora. O que aconteceu com essa casa europeia comum? Bem, o que aconteceu foi uma série de coisas, mas de forma mais fundamental, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN decidiram começar a expandir a OTAN. Agora a OTAN foi concebida como uma aliança defensiva, uma que entraria em vigor se os soviéticos tentassem avançar mais para o leste a partir dos países que controlavam na Europa Oriental. Quando a União Soviética permitiu que esses países do leste europeu se tornassem democráticos, já não havia mais ameaça nem possibilidade. Mas em vez de manter a OTAN apenas para preservar 2 de seus 3 propósitos originais, você sabe, aqueles definidos pelo primeiro secretário-geral da OTAN como manter os russos fora, os alemães sob controle e os americanos dentro. Em outras palavras, tratava-se de uma base para o envolvimento dos Estados Unidos na segurança da Europa e de uma garantia de que a Alemanha não voltaria, como já havia feito 2 vezes, a se envolver em uma guerra contra outras nações europeias. No entanto, acredito que ficou claro, primeiro por Gorbachev e depois por Yeltsin, como presidente da Rússia, que uma expansão adicional simplesmente não seria aceitável. A questão é que, à medida que a OTAN começou a se expandir ainda mais, antes de tudo, eu diria que quando se tratou da Tchecoslováquia, da Hungria e da Polônia, a Rússia aceitou isso. E até mesmo os 3 países bálticos, quando se tornaram membros, naquele momento, Putin era presidente. Perguntei a ele, quando esteve em Nova York, para um discurso, direta e oficialmente, o que achava da entrada dos 3 países bálticos na OTAN. Ele disse que achava desnecessário, mas que não se oporia. Mas ele acrescentou, desde que não houvesse bases ocidentais lá. Mas a OTAN continuou se expandindo e acabou se tornando uma aliança ofensiva. Quando houve uma tentativa da Sérvia de manter o Kosovo, que tentava se separar, tendo sido uma república autônoma dentro da Sérvia, Milosevic, o líder sérvio, havia, por assim dizer, abolido esse status autônomo. Os kosovares de língua albanesa então começaram a usar o terrorismo contra os sérvios. Infelizmente, os Estados Unidos, na época, Madeleine Albright era nossa secretária de Estado, basicamente adotaram a causa do Kosovo e acabaram levando a OTAN, com a cooperação de nossos aliados, a uma guerra virtual contra a Sérvia. A partir desse ponto, a OTAN passou a ser usada como uma aliança ofensiva, não defensiva. E então, posteriormente, quando os Estados Unidos, com o apoio da Grã-Bretanha e de vários outros aliados da OTAN, mas sem o apoio da Alemanha ou da França, atacaram o Iraque, o ocuparam e assassinaram seu líder, ou permitiram o assassinato de seu líder, isso foi claramente o uso ofensivo da OTAN. Portanto, hoje, quando ouvimos dizer que a Rússia não tem motivo para temer a expansão da OTAN, que é uma aliança defensiva, isso simplesmente ignora o comportamento da OTAN e o fato de que, inevitavelmente, qualquer governo russo teria considerado essas ações ofensivas e ameaçadoras. O fato de não entendermos isso hoje é algo muito difícil para mim. Então, sim, há muitos outros fatores que são problemas na nossa política externa atual. Mas a ideia de que se poderia expandir a OTAN até as fronteiras da Rússia, em muitos casos, e então, bem, isso é algo que as pessoas esquecem. Não era tanto a adesão à OTAN
ou as chamadas garantias do artigo 5º que preocupavam a Rússia, era a presença de bases ocidentais nesses países. A Rússia tentou no final dos anos 1990, ao negociar com a OTAN, obter um compromisso de que não haveria bases ali. Eles não conseguiram um compromisso total, apenas que, não havia planos para isso naquele momento. Posteriormente, começamos a instalar bases, incluindo planos para posicionar bases de mísseis antibalísticos na Romênia e na Polônia. Isso era particularmente sensível para a Rússia, porque esses mísseis antibalísticos foram originalmente projetados para uso tanto ofensivo quanto defensivo e poderiam ter sido equipados com armas nucleares. And could have been armed with nuclear weapons. So there is no question. Portanto, não há dúvida de que isso seria considerado uma ameaça para a Rússia. Mas quando o presidente Putin reclamou disso e de outras coisas, acho que foi em 2007, na Conferência de Segurança de Munique, isso foi simplesmente ignorado. E a questão é que não se tratava apenas da expansão da OTAN em si, mas também do fato de que bases ocidentais estavam sendo instaladas. Agora, não havia realmente justificativas antibalísticos na Europa Oriental, porque o motivo oficial, Gavin, era que eles serviriam para se defender do Irã. Naquela época, o Irã nem sequer tinha mísseis, e não havia qualquer razão para usá-los na Europa Ocidental. Então isso não fazia sentido. E eu acho que Putin tentou deixar o mais claro possível, tanto em privado quanto em público, que ele consideraria isso um movimento ofensivo. Portanto, a base dos nossos problemas atuais e de toda a guerra na Ucrânia foi o resultado do que eu considerei uma política equivocada de expansão. Também posso mencionar que quando o assunto foi levado à consideração no Senado dos Estados Unidos, não apenas eu, mas quase todos os altos funcionários americanos que negociaram o fim da Guerra Fria, aconselharam contra o início da expansão da OTAN. Não havia motivo para fazê-lo e, infelizmente, esse conselho não foi seguido. Você considera que essa combinação, a expansão da OTAN, que de certa forma revive a lógica da Guerra Fria, a OTAN se tornando uma aliança ofensiva e as bases militares e sistemas de armas se aproximando das fronteiras russas, é o principal gatilho para a guerra na Ucrânia? Sim, mas especialmente quando isso foi combinado com esforços tanto abertos quanto encobertos dos Estados Unidos e da União Europeia para subverter o governo ucraniano em Kiev e tentar afastar a Ucrânia da Rússia. E isso aconteceu quando ocorreu um golpe de Estado contra o governo ucraniano em 2014, que quase certamente foi impulsionado não apenas de forma secreta, mas também publicamente por representantes dos Estados Unidos e da União Europeia. Isso, combinado com a expansão da OTAN e o posicionamento de armas potencialmente ofensivas ao longo da fronteira russa, essa combinação, acredito, foi o que provocou tudo isso. E, de fato, acho que o presidente Putin alertou repetidamente. Precisamos reconhecer que toda a situação na Ucrânia talvez fosse única, no sentido de que essas fronteiras, não havia fronteiras historicamente sancionadas ou claramente definidas. A palavra Ucrânia significa na fronteira em todas as línguas eslavas, e não implica de que lado da fronteira, apenas na fronteira. Suas fronteiras foram definidas de maneiras diferentes ao longo do tempo. Essas fronteiras, exceto a da Crimeia, que a Ucrânia tinha quando se tornou independente, foram na verdade criadas por Adolf Hitler e Joseph Stalin por meio de um acordo que fizeram. Então temos o Ocidente na prática, apoiando uma luta contra a Rússia para preservar a herança de Hitler e Stalin. Eu nunca teria imaginado que isso pudesse acontecer. Quanto à Crimeia, ela foi transferida administrativamente, sem efeito prático, da Rússia para a Ucrânia por Nikita Khrushchev, numa época em que toda a Ucrânia era governada de Moscou pelo governo comunista. E não há dúvida de que a maioria das pessoas na Crimeia, tendo a escolha, preferia estar na Rússia em vez da Ucrânia.
Não vou entrar em muitos detalhes sobre essas várias votações, exceto que, quando o presidente Putin promoveu o referendo na Crimeia em 2014, ele ocorreu sem qualquer oposição, sem uma única vítima, e o resultado foi de mais de 90% a favor de se juntar à Rússia. Bem, ok, isso pode ter sido um pouco exagerado, mas acho que não há motivo algum para duvidar de que pelo menos 2/3 das pessoas na Crimeia preferiam a Rússia à Ucrânia, e a grande maioria de sua população era etnicamente russa. E os russos diziam na época, quando as pessoas não entendiam isso, por que todos, exceto os russos, têm direito à autodeterminação? Mas esses críticos nunca pareciam compreender isso. Mas o fato é que hoje as pessoas estão dizendo: a Ucrânia precisa prevalecer, ou então Putin atacará a Europa Ocidental. Isso é um completo absurdo. Não há a menor evidência disso. E mesmo que houvesse evidência de que essa fosse sua intenção, ele não tem capacidade para isso. Se isso não está claro, não sei o que mais poderia estar. E ainda assim esses argumentos são apresentados, e eles simplesmente não fazem sentido algum. As políticas soviéticas do final do período foram cuidadosamente elaboradas por Gorbachev para tentar criar uma Europa inteira e livre. E por um breve momento nós a tivemos. Tivemos isso no início dos anos 1990, e não foi o lado russo que rompeu com isso. Mas precisamos entender que nenhuma potência quer se sentir ameaçada por uma força hostil com forças militares próximas de sua fronteira. E isso certamente é verdade para os Estados Unidos. E sempre foi. E o fato é que nós certamente não teríamos tolerado nem mesmo alguns de nossos aliados conspirando com os mexicanos para mudar nosso governo. Então, por que não conseguimos entender que tentar incentivar a Ucrânia a se tornar inimiga da Rússia não iria funcionar? Eu não sei. Mas veja, há muitos fatores aqui que as pessoas tendem a ignorar. Um deles é que a Ucrânia, após sua independência, abriu mão sistematicamente de várias das garantias que possuía. No início, o russo e o ucraniano eram línguas oficiais, assim como algumas das línguas das minorias na Ucrânia. Isso foi retirado. Quando a Ucrânia se tornou independente, 44% de sua população falava russo, mas a maioria também se considerava ucraniana por causa do lugar onde vivia. Mas de repente, aqueles ucranianos do Oeste que nunca haviam feito parte da Ucrânia durante o Império Russo, eles tinham sido, até a Primeira Guerra Mundial, parte do Império Austro-Húngaro e depois, contra a vontade, parte da Polônia antes de Hitler e Stalin firmarem seu acordo. Bem, o fato é que questões internas na Ucrânia começaram a voltar o país inteiro contra a Rússia, proibindo o idioma russo, proibindo publicações e assim por diante. E isso, eu acho, foi o que o presidente Putin considerou totalmente inaceitável. Eu também diria que a rebelião no Donbass foi uma rebelião genuína de pessoas de língua russa que viviam lá. Sim, eles receberam alguma ajuda de pessoas do outro lado da fronteira, mas isso não foi, por assim dizer, o início da agressão russa contra a Ucrânia. Foi, em grande parte, uma questão interna. Então acho que toda a forma como isso foi apresentado, sim, a guerra contra a Ucrânia foi uma guerra de agressão, mas foi uma agressão para a qual os Estados Unidos e seus aliados da OTAN deram à Rússia um precedente, porque nós também iniciamos guerras que eram, por definição, agressivas. E a ideia de que aparentemente a OTAN pode cometer qualquer agressão que desejar, digamos contra a Líbia ou o Iraque, e ainda assim, se a Rússia comete uma agressão que considera justificada, uma causa que os Estados Unidos obviamente não tinham quando atacaram o Iraque ou a Líbia, então isso parece totalmente injusto. E toda a ideia de que se poderia confiscar ativos russos mantidos no exterior, bem, isso é agir contra, pode-se dizer, todo o sistema capitalista que incentivamos Gorbachev e a União Soviética a adotar. Então, na prática, tudo bem, eles adotaram um sistema capitalista.
Fizeram isso de forma rápida e desorganizada, pode-se dizer, mas é um sistema capitalista. E o que fazemos? Quando eles fazem algo de que não gostamos, mesmo que seja o mesmo tipo de coisa que nós mesmos fazemos, falamos em confiscar seus ativos. Quero dizer, é preciso entender que essas questões não são preto no branco, e que no fim das contas serão extremamente perigosas para o Ocidente se as levarmos adiante. Talvez estejamos começando a nos afastar disso agora, mas essa já é outra questão. Desculpe, deixe-me fazer apenas uma última pergunta breve. Vemos agora que os Estados Unidos parecem estar recuando um pouco dessa guerra por procuração na Ucrânia, enquanto a Alemanha agora parece ter aspirações de se tornar a maior potência militar da Europa e também quer confrontar a Rússia. Como você interpreta o desenvolvimento da Alemanha? Eu não acho que isso faça o menor sentido. Obviamente, a Alemanha, especialmente na Europa Ocidental, precisa do comércio com a Rússia e particularmente da energia russa se quiser ser competitiva. E eu acho que eles não estão apenas atirando no próprio pé, estão atirando em partes muito mais valiosas de sua anatomia com as políticas atuais. Eu realmente não consigo entender isso. Sim, somos dois. Bem, muito obrigado por compartilhar suas ideias sobre isso. Eu mente aprecio. Sim, obrigado pela oportunidade.